Jesus buscava realizar a vontade do Pai. E hoje nós vamos continuar nessa campanha aprendendo com Jesus agora a honrar. Como é que Jesus honrava o próximo? Como é que Jesus ensinou o valor da honra? E a gente vai olhar para a Páscoa e procurar valores de honra nos relatos bíblicos que contam para nós esta história. Também eu não sei quantos receberam aqui, cada semana tem um desafio. Você recebeu esse cartão na porta, bonito, né? Esse aqui é para você honrar alguém, talvez um vizinho, um amigo, um parente. Vai deixar um recadinho bonito para ele aqui e mandar é um recado seu e do céu também para ele, tá? Tem o Jesus junto, ele vai receber um presentinho de Páscoa e dessa maneira nós honramos uns aos outros. Hoje vamos estudar a Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 1 a 7. Mateus 28, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e foi até o sepulcro. Removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram apavorados com ele e tornaram-se como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, pois sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Depois vão depressa dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e está indo à sua frente para a Galileia. Lá vocês o verão. Eis que já disse isso a vocês. Estenda as suas mãos assim para o céu. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo nesta manhã de Páscoa. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada cultura no mundo tem as suas maneiras de expressar honra. Por exemplo, os japoneses, eles expressam honra fazendo o osiji, eu não sei se é assim que fala, mas é sinal do arco, o comprimento do arco, né? Eles se reverenciam. Se você for numa cerimônia pública, muitas vezes quando alguém vai referenciar outra pessoa, eles começam a fazer uma espécie de disputa de reverência, um abaixa, o outro também. E eles estão dizendo: olha, você é mais importante do que eu. Também existe a cultura entre o povo maori na Nova Zelândia de expressar honra colando testa com testa, nariz com nariz. E então a ideia agora é que a honra ela vai além de algo externo, um cumprimento exterior. Ela é algo que eu divido, fôlego de vida, o mais íntimo que eu tenho, que eu divido com o outro. Também, na Índia, existe um costume diferente para honrar as pessoas mais velhas, com mais autoridade, ou alguém que você reconhece que tem sabedoria. As pessoas, elas abaixam e colocam as mãos nos pés. É como se dissessem: você ocupa um lugar que eu ainda não cheguei, de sabedoria, de conhecimento, de autoridade. Cada cultura tem a sua forma de honrar. E enquanto preparava essa mensagem, fiquei me perguntando: e no reino de Deus? Como nós somos ensinados a honrar? E olhando para a Páscoa, fiquei procurando e meditando em alguns princípios de honra que podemos encontrar nesta festa. Em primeiro lugar, fiquei pensando que a festa da Páscoa por si só já é uma celebração que envolve honra. Começou assim,
quando o povo se reunia para agradecer a Deus pelo livramento, os hebreus celebravam essa festa, paravam tudo para agradecer a Deus que os havia tirado do Egito e os colocado numa condição de homens livres. Honra. Também fiquei pensando, ao ler o relato que nós acabamos de ler aqui, que de certa maneira, na Páscoa, Jesus honra as suas promessas, a sua palavra. O anjo que vai trazer o recado que Jesus havia ressuscitado, ele vai dizer: ele não está mais aqui, ressuscitou como havia dito. Jesus honrou as suas promessas. Ele disse que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria, sim o fez. Também fiquei pensando que encontramos honra aqui através do mensageiro que Deus manda para trazer o recado que Jesus estava vivo. Era um anjo com cara de relâmpago. Eu não sei como que era esse anjo. Era um guerreiro poderosíssimo. Quando ele chega, o chão treme. A Bíblia vai dizer que os soldados que guardavam a tumba, eles caem como mortos. Homens habituados à guerra desfalecem diante do anjo. Deus manda uma criatura poderosíssima para honrar Jesus. Não era um mensageiro qualquer. A notícia era especial e merecia um porta-voz à altura. Jesus está vivo. Ele foi honrado pelo Pai. Mas enquanto estudava a história, olhava para a história da nossa redenção, eu encontrei honra e valores de honra escondidos em alguns símbolos que envolvem a Páscoa. Existe honra na cruz, existe honra na tumba e existe honra no trono. Hoje eu queria olhar para essas 3 imagens que representam bem a Páscoa que celebramos. E queria, junto com você, procurar algumas lições de honra que encontramos na cruz, na tumba e no trono. Quantos querem aprender a honrar como Jesus fez? Quantos querem estudar a Páscoa nessa perspectiva comigo? Amém? Aleluia. Primeiro, como encontramos honra na cruz? A Bíblia vai dizer em João 19, então Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e o vestiram com um manto de púrpura e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Versículo 17, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico quer dizer Gólgota, onde crucificaram com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Como podemos aprender a honrar com a cruz? A cruz era uma máquina de tortura. A cruz era uma arma que servia para execução pública. Como a cruz nos representa, que tipo de honra encontramos neste lugar? A mensagem que Jesus vai nos ensinar é que devemos honra até mesmo para aqueles que não merecem. Na cruz entendemos esse valor. John Stott escreveu um livro, um dos maiores teólogos do século passado. Escreveu um livro chamado A Cruz de Cristo. E logo na introdução, ele vai falar que as grandes ideologias do mundo são representadas por símbolos fortes, símbolos de autoridade e poder. Por exemplo, o Islã é representado pela lua e as estrelas. No Império Otomano, isso representava, a lua era um símbolo de autoridade que vinha dos céus. Por exemplo, o comunismo, o marxismo, ele é representado por um martelo e por uma foice cruzados. Era um símbolo também da união entre camponeses e operários para uma revolução social. Se olharmos para o próprio nazismo, Hitler, ele pegou esse símbolo, que era um símbolo do mundo antigo, e representava prosperidade, sorte, e ele usou para outros fins. A maioria dos símbolos são símbolos fortes, de autoridade e poder. Por quê? A cruz é representada
por que o cristianismo é representado pela cruz? E Stott vai comparar isso como se hoje colocássemos pendurado no peito uma cadeira elétrica, banhada a ouro talvez. Qual é o sentido disso? Aonde existe honra na cruz? Hoje eu quero te explicar a mensagem poderosa da cruz. A mensagem que muitos não conseguem compreender. Esses dias eu estava vendo um artista falando que se Jesus não tivesse morrido, nós teríamos mais dele. Ele não tinha entendido nada. O que a Bíblia nos apresenta? Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que a cruz, ela é loucura para os que não creem, mas poder de Deus para os que são salvos. A cruz de Cristo é loucura, porque no mundo antigo não fazia o menor sentido um Deus morto no madeiro, um Deus crucificado. Como assim? A cultura que valorizava os poderosos, os autossuficientes, aqueles que podiam, tinham força, era a cultura do mais forte. Jesus, ele levanta a cruz e traz para nós uma notícia diferente, um princípio de honra diferente. Jesus, ele tocou os leprosos, ele andou com as mulheres e deu voz a elas na sua época. Ele ouviu as crianças, ele sentava à mesa com pecadores e publicanos, ele experimentou a minha e a sua dor. A mensagem de Jesus no madeiro representa sim que ele nos visitou nas nossas fraquezas, nas nossas dores. Ei, o meu Deus conhece a minha dor. A cruz nos apresenta Jesus dessa maneira. Aquele que honra os que aparentemente não merecem honra. O Deus que visita a nossa dor e a conhece. A Bíblia também vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, que a cruz ela era um escândalo para os judeus. A melhor interpretação para essa palavra é vergonha. Vergonha. Como eles poderiam conceber um Messias pendurado no madeiro como um criminoso? Deuteronômio falava que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Um Messias que se fez maldição. Como assim? Que mensagem é essa? Sabe, a cruz nos ensina a respeito de honra, porque ela nos apresenta um Deus que nos visita na nossa vergonha. Um Deus que conhece, sim, a nossa nudez e que se tornou escárnio, vergonha por nós. Mas a Bíblia também diz que o escrito que era contra nós de dívida, Ele a rasgou na cruz do Calvário. Aleluia. Ele pagou a nossa conta. Sabe, no passado, quando alguém devia algo para alguém e quitava a dívida, eles pegavam o cartão de dívida e colocavam um carimbo escrito tetelestai, que quer dizer está consumado. A cruz representa a honra de um Jesus que pagou a dívida que não era dele, pagou a minha e a sua dívida quando não merecíamos. Na cruz encontramos honra, a honra de Deus revelada a cada um de nós. Sabe, esses dias eu estava lembrando da história que Victor Hugo escreveu, Os Miseráveis, e ali ele conta a história de um personagem que era um prisioneiro, e esse homem, depois de 19 anos, Jean Valjean, depois de 19 anos de prisão, ele agora encontra a liberdade. E quando encontra a liberdade, ele é excluído por todos. As pessoas não queriam fazer negócio com ele, não queriam recebê-lo na sua casa, nas suas casas, e ele começa a passar necessidades. E então um bispo chamado Miriel recebe na sua casa. Ele lhe dá uma cama gostosa para dormir, ele o chama de Senhor, prepara o jantar para ele e põe a melhor prataria, os melhores talheres, os castiçais na mesa. E depois de cear, enquanto o bispo está dormindo, o ex-presidiário agora pega
toda a prataria e rouba o bispo e vai embora. Quando ele está fugindo, os policiais pegam, o prendem e o levam até Miriel. E então eles perguntam: olha, nós encontramos esse senhor aqui com essas coisas, esse bandido, esse ladrão. E ele diz: não, eu que dei para ele. A prataria, eu que dei. Esse nome é complicado, Jean Valjean. Está aqui, esqueci alguns castiçais, pega aí também. E aí quando ele está saindo, ele diz: olha, lembra do que eu fiz por você e usa os recursos para se tornar um homem honesto. De certa maneira, algo quebra dentro daquele homem. E ele então recomeça a vida. Começa uma empresa, começa a cuidar das pessoas desvalidas, começa a prosperar, vira prefeito da cidade, porque alguém o honrou, mesmo quando ele não merecia. Sabe, não existe nada mais honrado do que um homem que, diante das falhas, dos erros da sua esposa, diz: está consumado, acabou, te perdoei. Não existe nada mais honrado do que um filho que, mesmo após o pai ter o magoado, o machucado, diz: está consumado, e o honra, o abençoa, cuida dele na sua velhice. Não existe nada mais honrado do que uma esposa que, diante dos erros do seu marido, diz: está pago, o meu amor cobriu as suas ofensas. Sabe, na cruz de Cristo aprendemos a honrar como Ele ensinou. Honrar mesmo quando os outros não merecem. Na perspectiva bíblica, honramos pai e mãe, honramos autoridades, honramos uns aos outros, não porque eles fizeram algo por nós, mas porque faz parte do nosso caráter. Honrar como Jesus fez na cruz. Quantos querem aprender a honrar como Jesus? Levante suas mãos. Isso. Vai pedir ajuda para Ele. Senhor, me ajuda. Nos ajuda. A mensagem da cruz, ela é tão poderosa. Jesus nos honrou mesmo quando não merecíamos. Eu quero pedir que o Senhor derrame graça, poder sobre a vida dos meus irmãos, para honrar quando os outros os ferem. Que aqui, Deus, hoje, em nome de Jesus, nessa ceia de Páscoa, pessoas sejam curadas das suas ofensas, das suas mágoas. Que elas honrem, mesmo aqueles que não merecem. Eu não sei, talvez existam pessoas machucadas pelos pais que os abandonaram, que os feriram, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, mas que hoje a honra de Cristo seja a nossa também. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda imagem que representa a Páscoa e que nos ensina também princípios de honra, a tumba. Mateus 27, 59 diz: José tomou o corpo e envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que havia mandado cavar na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, retirou-se. Eles foram e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e deixando a guarda. O que aprendemos com a tumba? Que tipo de honra encontramos neste lugar? Eu queria que você imaginasse essa cena. O sepulcro agora foi lacrado com uma pedra. Os guardas estão guardando o lugar. Os discípulos estão escondidos com medo e tristeza. Normalmente celebramos na Páscoa a sexta-feira e o domingo. No sábado é o dia do silêncio. O aparente silêncio de Deus. Sabe,
Na verdade, ao olharmos para a tumba, aprendemos um dos maiores ensinos de Jesus: honrar os outros no secreto, quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe o que se passa por detrás daquela pedra. Talvez você chegou aqui e passou por lutas, dores. O domingo ainda não chegou, você está no sábado, um aparente silêncio de Deus. Deixa eu te lembrar algo: Deus trabalha no silêncio. Na verdade, o silêncio muitas vezes é a sala de operações de Deus. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Por isso não se desespere. Não meta os pés onde não deve. Não tome decisões precipitadas. Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. Eu nunca vou me esquecer, alguns anos atrás, eu fui para Moçambique e lá conheci um rapaz. E o cara trabalhava, mas trabalhava muito, de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro. Eu fui numa casa e ele serviu um peixe para nós e falou: vou sair daqui, vou para outro lugar. Eu falei: mas por que você trabalha tanto? 3 períodos é demais. Ele falou: é que eu quero casar. Eu falei: eita, é que lá em Moçambique, para casar, você tem que pagar o dote, chama lobolo lá. Aqui, se a gente tá muito fácil casar aqui, tá certo? Lá custa caro para valorizar depois, tá vendo? Você que não pagou o dote, não está valorizando. Acho que eu vou adotar lá na minha casa. O que você acha? Gostou, Diogo? A Nina só casa se o cara pagar o dote. Tá uma benção. Ele estava trabalhando muito. E aí, o grupo que foi fazer a viagem missionária, quando nós voltamos, falamos: vamos abençoar lá o rapaz, que o cara quer casar. E aí fizemos uma vaquinha, descobrimos quanto que faltava, e aí estava tudo certo. Eu falei para o Toninho, passou o Toninho hoje, ele tinha ido comigo na viagem: Toninho, vê lá para a gente mandar a oferta para o rapaz que quer casar. E aí o Toninho veio: pastor, não dá para mandar a oferta. Eu falei: como assim? Não dá. O rapaz não aguentou esperar, estava demorando muito, faltava muito dinheiro. Olha o Toninho ali. E acabou fugindo com a moça. Não pagou o dote. Não dá para abençoar mais ele. Fiquei pensando: Deus já tinha trabalhado, a bênção estava chegando, mas ele se precipitou. Muitas vezes no silêncio de Deus não temos paciência para esperar. Mas sabe, deixa eu te dizer o que estava acontecendo no secreto, atrás da tumba, o que ninguém podia ver. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 1, ela vai abrir uma janela, para a gente entender como é que Jesus estava trabalhando. Ele vai dizer, ao se apresentar para João na ilha de Patmos, Jesus já ressurreto vai dizer: eis que estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos, e carrego nas minhas mãos a chave da morte e do Hades, da morte e do inferno. Por trás daquela tumba, Jesus estava trabalhando. Chave representa autoridade, chave representa domínio, poder. Ele estava agora com o poder nas suas mãos sobre a morte. A Bíblia também vai nos falar em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 19, que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. A palavra pregar ali significa proclamar vitória. Sabe, enquanto os discípulos olhavam e só viam uma pedra selada, e se deparavam com o silêncio de Deus, Jesus havia ido ao inferno. E diante de Satanás e os seus demônios, diante da morte, ele havia declarado a sua vitória. Ele está vivo, Ele reina, Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. Eu não sei você,
Mas eu confio plenamente no meu Senhor. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando Ele está em um aparente silêncio, eu creio que se preciso for, Ele vai ao inferno para me redimir e me salvar. Que Deus é esse? Que honra é essa? O Deus que honra sem aplausos, que luta batalhas por nós e não mostra nada. Foi exatamente isso que Ele ensinou nas suas mensagens. Em Mateus capítulo 6, Ele vai falar da honra que existe no secreto. Quando você der esmolas para alguém, a mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto. E o Deus que está em secreto te recompensará. Quando você for fazer jejuns, não fique abatido. Se porte bem. Cuide do semblante. Porque Jesus nos ensina a honrar quando ninguém está vendo. Eu não sei. Você honra a Deus quando ninguém está vendo? Você honra a Deus quando está sozinho? Quando está no quarto com as portas fechadas? Você honra os outros nas conversas na sala da tua casa? Você honra a Deus com o que sai da sua boca? Você honra a Deus no secreto? Honra. Eu lembro de uma história que eu vi de um senhor chamado Nicholas Winton. Este homem salvou 669 crianças do regime nazista. Ele transportava as crianças da Tchecoslováquia por trem e as levava para a Inglaterra. E providenciava famílias para cuidar, adotar essas crianças. 669 crianças foram salvas e ninguém nunca ficou sabendo de nada. Por 50 anos essa história foi concebida em um grande anonimato. Um dia a esposa desse senhor está mexendo nas coisas de casa e encontra debaixo da cama dele a mala com as fotos das crianças. E então ela pergunta e descobre o que ele havia feito. Esse homem é convidado para um programa de auditório. Um dia ele está sentado no meio de uma plateia. E então o apresentador do programa manda todos aqueles que tinham sido salvos por Nicholas ficarem de pé. Depois de 50 anos, aquelas crianças que agora eram senhores e senhoras começam a ficar de pé e aplaudir aquele senhor que, no anonimato, no silêncio, havia aprendido a honrar. São tantas as histórias. Charles Spurgeon, ele tinha um doador anônimo. Este homem financiou a impressão das suas mensagens que eram espalhadas. Ele pagou a construção de escolas, de orfanatos e de igrejas. E Charles Spurgeon nunca ficou sabendo o nome desse senhor até que ele faleceu. Era um doador anônimo. Eu também, quando estudava essa semana, me deparei com a história de Harriet Tubman, uma escrava que fugiu do sul dos Estados Unidos para recomeçar a sua vida. Mas ela voltou 19 vezes, fez o trajeto de volta para resgatar outros. Ela percorria um caminho chamado Underground Railroad, cheio de rotas secretas e abrigos. E ela resgatou centenas de escravos que sequer ficaram sabendo quem ela era. Uma mulher, quando perguntaram a ela por que ela fazia isso, ela disse: Deus disse que eu tinha que fazer. Sabe, hoje eu queria aprender com Jesus a honrar no secreto. Honrar sem aplausos. Quantas vezes você faz coisas em casa, mulher,
e os seus filhos são pequenos demais para poder dar alguma retribuição. Vocês estão honrando como Jesus. Quantas vezes filhos cuidam de pais que já perderam as suas faculdades mentais? Não há retribuição, não há palavra. Honra. Simplesmente isso, honra. Hoje eu queria te convidar a ocupar este lugar. Ei, o Deus que vê no secreto te recompensará. A história de Jesus me ensina que existe honra, que Deus está trabalhando. Por detrás da tumba eu não posso ver, mas Ele continua trabalhando. Por fim, a história termina quando Jesus é exaltado, é glorificado. Como aprendemos honra ao olhar para o trono. Filipenses 2:9 diz assim: por isso mesmo, Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No trono aprendemos a honrar, exaltando publicamente, reconhecendo, fazendo distinção. É exatamente assim que começa este versículo. Por isso, Pai, por causa da cruz, o Pai, por causa do que Jesus fez, o Pai o exaltou. E eu acho tremendo a palavra que é usada aqui. No grego significa uma super exaltação. Ele elevou Jesus a uma posição que nenhuma criatura tinha chegado antes. Fez o nome de Jesus mais elevado do que qualquer outro nome. A Bíblia vai dizer: todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará diante de Jesus. Toda língua confessará o seu nome um dia. Aleluia! O Pai o exaltou. Ao olharmos para a exaltação de Cristo, a sua entronização, aprendemos a honrar como o Pai fez com o Filho. A honrar em vida, a elevar os outros, a reconhecer o que eles fizeram, a abençoar. Foi exatamente isso que Maria de Betânia foi capaz de reconhecer. Jesus estava se preparando para a sua morte, mas ninguém percebeu. Aquela mulher então pega o melhor perfume que ela tinha. Ela queria honrá-lo em vida. Ela derrama aquele perfume na sua cabeça, nos seus pés, enxuga com seus cabelos. As pessoas criticaram, acharam que era desperdício, mas ela estava honrando em vida. Sabe, muitas vezes perdemos a oportunidade de reconhecer os outros, de valorizar os outros, de abençoar os outros. Talvez hoje, nessa ceia de Páscoa, você pode honrar seu pai e sua mãe. Você pode honrar seus irmãos. Você pode celebrar. Custa tão pouco honrar alguém. Mas quando fazemos, somos abençoados por Deus. Essa semana foi aniversário da minha sogra. Ela vai ficar brava comigo, mas ela fez 63 anos. Eu sei que não é para falar a idade, mas eu vou explicar por que eu vou falar. Os filhos se reuniram e fizeram um quadro para minha sogra. 63 motivos. Como que era o título? Para te amar, é isso? Porque te amamos. E elas escreveram 63 coisas especiais que faz parte da relação. Mãe e filha, como ela os abençoou. E aí eu estava lá sentado no sofá ouvindo. Uma falava uma coisa, outra, elas iam lendo. E à medida que elas iam lendo, a minha sogra começou assim, a chorar muito. Por quê?
porque ela se sentiu honrada. Minha mãe faleceu na mesma idade. Eu fiquei lembrando. São oportunidades que passam. Não deixe passar. Não perca a festa, o aniversário com os seus. A palavra de carinho, o recado que você deixa. Tem pessoas que nos abençoam tanto e a gente não as honra como deveria. Sabe, esses dias Deus me incomodou. Um amigo que me ajudou muito. Honre. E eu convidei ele e a sua esposa lá em casa. E eu comprei um presente, um relógio. Eu sei que ele tinha condição de ter até relógios melhores. Não era o valor, mas eu queria honrá-lo. E aí, em determinado momento, eu pedi para ele ficar de pé e comecei a falar: você fez isso por mim, você fez isso por mim, você fez isso por mim, você fez isso por mim. Isso aqui é só um símbolo. Quando você olhar as horas, saber que tem alguém que reconhece que você é um agente de Deus, alguém que me abençoou, que a bênção de Deus te acompanha em cada hora do teu dia. Tão simples. Aquele homem bruto assim, ele é brabo, meio resmungão, ficou emocionado. Sua esposa abraçou. Honra. Você honra as pessoas que trabalham com você. Você honra aqueles que de alguma forma têm te abençoado. Quando eu vejo a história da Páscoa, eu aprendo a honrar com o Pai e a honrar com o Filho. Quero terminar te ensinando um princípio. Faça assim com as suas mãos. Isso. Quando honramos, agora faça assim com a outra mão. Deus nos abençoa. Quando honramos, Deus nos abençoa. É essa a dinâmica do reino. A Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade onde ele cresceu, em Nazaré, porque não havia honra na sua casa. Agora, a Bíblia, em compensação, vai nos dar vários exemplos. Em lugares onde existia honra, existia bênção. Olha o exemplo de Rebeca. Quando o servo de Abraão chega, ela o honra, lhe serve água e para os seus camelos. Ela é abençoada. Deus lhe dá um marido e a torna próspera. Olha o exemplo de Ruth. Ruth honrou Noemi na sua viuvez, quando ela não tinha nada nem ninguém. O Senhor lhe deu um marido, Boaz, e abençoou Ruth. A Bíblia nos fala de Salomão, que honrou a Deus quando assume o poder. Ele ora e pede: Deus, eu preciso da tua sabedoria. O Senhor não lhe dá apenas sabedoria, Ele dá sabedoria e riqueza. O centurião vai procurar Jesus, porque seu servo está doente. E ele honra Jesus, honra a sua autoridade. Diz: o Senhor é homem de autoridade, não precisa visitar a minha casa. E então um milagre sem precedentes acontece lá no lugar onde ele trabalhava. Ei, preste atenção. Se houver honra na sua casa, vai haver bênção do Senhor no seu lar. Se houver honra no lugar que você trabalha, vai haver bênção do Senhor no seu trabalho. Se houver honra no seu ministério, Deus vai abençoar o seu trabalho. Quando honramos, o favor de Deus toca as nossas vidas de maneira especial. Hoje eu queria orar para que você aprendesse a honrar como Jesus honrou. Não importa se é alguém que vai te servir o almoço hoje e você vai reconhecer. Se é uma pessoa que trabalha na sua casa, se é seu pai, sua irmã. Mas eu creio, a honra traz com ela bênçãos do Senhor. Quantos querem aprender a honrar com Jesus? Se esse é o teu desejo, fica de pé agora no teu lugar.
Hoje nós estamos celebrando a Páscoa e vamos pedir a Deus que Ele restaure princípios de honra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, começa a pedir: Deus, eu quero ter uma vida honrada. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos ajude. Hoje olhamos para a Páscoa, olhamos para a cruz, para a tumba, para o trono, mas olhamos para Jesus, como Ele honrava. Eu quero pedir, Deus, de maneira especial, que o Senhor nos ajude a honrar aqueles que, no nosso entendimento, não merecem honra. Nos dá esta graça. Também quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a honrar no secreto, quando ninguém está vendo. Muitas vezes a gente elogia em público, mas não honra no secreto. E eu quero pedir, Pai, que haja honra nas nossas conversas, que haja honra no nosso proceder, que haja honra quando ninguém está vendo. A oferta escondida, a ajuda que ninguém fica sabendo, o amor que se manifesta sem procurar aplausos. Que a honra de Jesus seja a nossa também. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a exaltar, a reconhecer o outro, a valorizar. Hoje estamos numa festa e esse é sempre um tempo de família também. Coloca palavras adequadas na nossa boca, nos ajuda a valorizar o outro, e que a bênção do Senhor não cesse entre nós. Quero pedir que pais abençoem os seus filhos, os honrem com as suas palavras, com seus gestos, com as suas atitudes. Que filhos honrem os pais. Senhor, que a tua bênção continue operando entre nós. Queremos viver, Jesus, queremos a sua honra, queremos manifestar a sua glória aonde o Senhor nos levar. Hoje, Pai, celebramos a tua vitória, celebramos porque cremos que o Senhor está vivo em nós. Que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, possam reconhecer honra que não é comum neste mundo, que não é normal. Gente diferente, gente que honra os pequeninos, os excluídos, gente que ama como Jesus amou, e que o teu nome seja glorificado entre nós mais uma vez. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia.